Boa tarde, eu sou a doutora Sandra Zatá, pediatra, né, responsável pelo PA da Santa Casa e da sala de parto, e estou aqui com o Dr. Carlos Magno e o Dr. Danilo. Vou pedir para eles se apresentarem. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Danilo, Sandra? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Carlos, como a doutora Sandra já falou, sou médico pediatra, trabalho junto ao serviço da UTI neonatal e da sala de parto da Santa Casa. Boa tarde, sou o Dr. Danilo, sou pediatra neonatologista, sou responsável técnico da UTI neonatal da Santa Casa e também trabalho com consultório, né? A gente faz bastante sala de parto e é muito bom essa proposta de discutir alguns temas importantes, né? Porque a gente consegue trazer um pouco pro linguajar normal, traduzir um pouquinho do que a gente tem de preocupação, né? E tirar as dúvidas dos pais, principalmente. Então vamos começar com as perguntas, né, destinadas dos pais a nós. Oi, meu nome é Caroline e eu queria saber qual é a importância da puericultura para o bebê. Quer responder? Vamos conversando aí, Sandra. né? Eu acho que a puericultura, às vezes o pessoal pensa que é só medir e pesar, né? Quando na verdade não é só isso. É também isso, né? A gente faz as medidas do bebê, mas é ver ali o desenvolvimento do bebê, né, ao longo dos meses, principalmente no primeiro ano de vida, né? Isso. Eu acho que, primeiro de tudo, explicar o que é uma puericultura, né? Que muitos não sabem, né? Então, puericultura é o acompanhamento, né? Que o bebê deve fazer no seu primeiro ano de vida, indo todo mês ao pediatra, né? Para ser feitas as medidas. E como o doutor Carlos já falou, né? Ou observar outras desenvolvimento, né? Então, né, doutora Ana? Você me pergunta até quando vai, né, a puericultura? Essa é uma pergunta interessante, né? Se você ler, ela vai até 19 anos. Sim. Que é onde vai, até a pediatria, né? Então, se você pegar problemas endócrinos, que pega a estatura e tudo mais, é até o crescimento, que afinal é 19 anos de idade. Então, eu dividiria em 4 pontos principais, né? Você pega ponto estatural, que é a estatura, neuropsicomotor, que é o desenvolvimento, né? Mais importante. Alimentação e vacinas. Então, são esses 4 pontos importantes, assim, né? Que você consegue dividir pelo menos. E um ponto bem importante, a gente vê até as carteirinhas de hoje em dia, acaba tentando, acho que não é o foco de discutir isso, mas tentando tirar alguém técnico que vai lá fazer X perguntando coisa geral. Mas quando você vê alguma coisa de errado nisso daí, tem que saber agir, né? Exatamente. Assim, acho que não é só ver que está baixa estatura, ou baixo peso, ou não está inadequado, o peso com a altura, o desenvolvimento, mas isso daí vai bastante. É tomada de decisão naquele momento que você observa que alguma coisa está errada. E orientar, né? É que muitas dessas patologias, doenças, alterações do desenvolvimento, quanto mais precoce você age, melhor o desenvolvimento da criança, né? Então, por isso a importância da puericultura, principalmente de forma mensal nos primeiros meses de vida, né? Os primeiros 6 meses, primeiro ano, né? Não só o neuropsicomotor que a gente fala, né? Hoje está bastante em voga autismo, sinais precoces e tal. Você tem que pegar os sinais motores de fala e tal. Se não tem, eu falo brincando assim, independente do diagnóstico bonito, né? Consegui dar um nome para o diagnóstico. É uma síndrome. É uma síndrome de sinais e sintomas, né? Qual é o sintoma que você tem? Então, você tem que trazer essa criança para o normal, né? Sim. Para o adequado, digamos assim, para o esperado e junto trazer uma equipe multidisciplinar e tal, se precisar fazer qualquer tipo de desenvolvimento daquela criança, né? Que é bem legal e que as equipes estejam se conversando, né? Sim, que coloque ela na sociedade, né? Porque para não deixar ela segregada, né? Acho que a pior coisa é quando um profissional atende, daí o outro atende de outro jeito, daí Sim. atende de outro jeito e cada um tem uma linha de raciocínio, né? Ou diz que não tem. Tá, então vamos passar para a segunda pergunta, senão não vai dar tempo. Oi, meu nome é Elias e eu gostaria de saber qual é o impacto do acompanhamento dos pais na UTI para o bebê. Acho que o primeiro impacto é que é uma equipe na UTI, né? Se a gente pensar que os pais fazem parte da equipe, né? Então, é uma evolução a prematuridade, normalmente a gente está falando de UTI, né? É um mega diagnóstico, né? Você concorda comigo quando a gente fala prematuro, mas só isso? Eu falei, não, só isso não. Tenho muita água para passar por este ponto. Sim, né? e a presença dos pais é importante, né? Principalmente da mãe. Método canguru, Uhum. né? O canguru, uma das coisas boas e mais básicas, você tem a UTI é uma fábrica de germes resistentes pelo uso de antibiótico, que tem que ser usado e tudo mais. Você combate esses germes patológicos com os germes
do bem da mãe, né? Então, quanto mais tiver contato e entender, né, o cuidado que tem, a mãe consegue ver. Claro, você tem toda uma equipe treinada, os técnicos são maravilhosos de cuidado, mas quanto mais a mãe tiver integrada nisso daí e conseguir desenvolver todos os cuidados da criança o quanto mais precoce, né? Para nós é muito bom. Ela é integrar, né? E as decisões, explicar, os pais conseguem entender o que está sendo feito, eles conseguem saber por que está sendo feito. E isso só no todo de quando os pais ficam ausentes, é difícil para a gente explicar, né? Sim, e até por isso que a nossa UTI, né, da Santa Casa, a visita é liberada, né, 24 horas no dia. Então, se os pais quiserem 2 da manhã, vão ser acolhidos 2 da manhã, né? Depende. Essa parte é interessante que a gente fala, a gente precisa fazer a UTI andar. Sim. Então, às vezes os pais têm dúvida. Não é que a gente não queira esclarecer, mas a gente precisa de um tempo para ter combinado entre a equipe, os pais, para conseguir explicar. Mas eu preciso fazer a UTI, tem que estar prescrita, evoluída, examinar os bebês, também falar com os pais. Então, às vezes eu não estou disponível 24 horas, não que você não queira conversar, né? Mas isso é importante para que você consiga esclarecer em momento oportuno e tempo, né? Mas às vezes lembrar bem que se a gente não pode no momento, mas sempre tem a enfermeira que nos auxilia também com essa proposta de, né, orientar os pais e explicar, né? E eu acho Então, que uma outra parte importante da presença dos pais é o vínculo afetivo, né, da mãe com o bebê também, né? Porque, diferentemente de um bebê que nasce no tempo certo, né, um bebê de termo, que já vai pro colo da mãe, que já vai pro quarto, o bebê prematuro, muitas vezes ele vai direto pra incubadora, né? sim. E aí vai ficar aquele tempo ali. Então é um outro tipo de vínculo emocional, afetivo que a mãe tem que criar, e se ela não estiver presente no ambiente, isso aí não vai ser criado, né? Sim, e pela nossa experiência, né, a gente vê, mas que não frequentam a UTI não tem aquele vínculo e nem comparecem muito e na hora da alta nem sabe o que fazer muito com o bebê, né? Então, além da parte técnica, é muito importante essa parte emocional também, né? Para que eles possam ir construindo um vínculo com o bebê ali ao longo daquelas semanas, dias ou meses que o bebê vai passar ali, né? É super importante, né? A mãe está na temperatura que o bebê deve estar, né? Sim. Põe no colo da mãe, põe para mamar. Isso que é o contato pele a pele. Quanto mais prematura a criança, ele não consegue mamar efetivamente. A gente pode dividir em sucção não nutritiva, sucção nutritiva, mas o seio materno é importante. Tem todo o método canguru, tem lá suas diretrizes, mas é muito importante, né? Fazer parte da equipe, e os pais fazem parte da equipe, né? Próxima pergunta. Oi, meu nome é Maria. Eu gostaria de saber quais os malefícios de tela para criança e como evitar. Esse assunto, muito assunto em Como que Google, evita, né? Carlos? Desliga. Desliga. Não oferece, Até né? uma certa idade, a criança ainda não sabe ligar a tela sozinha. Uhum. Se bem que eles já nascem tudo mexendo hoje, Uma assim, coisa né? que eu diria, a gente estava conversando até um pouco antes, sobre exemplo, né, que eu falei que acho que é importante, depois eu até vou puxar tema sobre exercício e alimentação adequada. Eu diria que até um tanto a criança recebe a ordem e obedece a ordem. De um tanto Com para certeza. frente, ela segue exemplo. Uhum. Se o pai e a mãe não saem do celular e tela, seja o que for, ela não vai seguir exemplo, seja em qualquer âmbito que você quer. Então a gente tem Sim. que. A medicina fala-se muito em doença, mas a gente tem que falar em promoção de saúde. Sim, Né? Que é você. prevenção. Eu dividiria em 2 pontos, né? A internet está aí, nunca se teve tanto acesso à internet, nunca se usou tanto os dados da internet para coisa útil, né? Fica vendo Sim. vídeo bobo, de certa forma. Então eu diria que assim, você dividia tela de forma geral. Antigamente você tinha lá de manhã um horário de desenho, o resto do dia não tinha ficava tão preso, tinha intervalo naquilo ali, né? Então isso daí fala-se de televisão, começou a ter muitos filmes e Netflix da vida, mas tela de longe, isso daí é um pouco menos pior, e hoje em dia tem o celular de perto. Estão tendo problemas visuais Isso. pela tela de perto Com tanto tempo. certeza. Você pega escritório, trazer um pouco para o mundo adulto, né? Tem... esqueci qual é o nome, essas salas que o pessoal trabalha junto, tá? O Coworking. computador, isso, cowork, assim, que você tem um ponto direcionado, assim, pra cima lá, e tem só um alarme leve e tal, que todo mundo para, olha pra cima e tal, pra tirar, né? Foco, né, ali. Uma criança pequena que não tem noção nenhuma, fica quanto tempo numa tela? Olhando de perto o celular ali, né? Junto do celular, né? Isso é problema. E daí você tem, hoje em dia, aquela coisa que não assiste um começo, meio e fim, uma história adequada. Não vou nem falar de tempo de tela, que é até 2 anos não se Zero. tem tempo. Nem brincar pra fora mais, né? Não sabe às vezes nem o que é uma bola.
né? Exatamente. Que é uma corda para pular corda, uma amarelinha. Até 2 anos não tem tempo de tela. A partir de 2 anos, até 2 horas, contando celular, com tudo, né? Com algo Televisão, teoricamente educativo, né? Algo Sim. que seja instrutivo Mas para a isso é- criança. não tem nem um filme com começo e fim, com uma história assim, é muito rápido, não precisa pensar, não tá muito estímulo de uma Muita vez luz, só. muita cor, né? Então, na verdade, como ela pergunta ali, qual o tempo de tela? Na verdade, eu não teria tempo de tela, né? Eu dividiria em 3, né? Qual é a qualidade do tempo de tela, celular especificamente, se é uma tela de longe, é muita coisa envolvida. Mas eu posso falar para você, tira da tela. Uma boa parte, só que de demanda do adulto. Hoje em dia tem uma Sim. terceirização absurda, né? Exatamente. Eu tenho pessoas que a gente convive e tal, que são da área de saúde também, assim, ou até professoras desse meio e tal. O pessoal não precisa e deixa em creche, tá? A criança, porque os pais, ou quem cuida da criança, né? Perdeu-se a avó de final de semana, hoje em dia a avó é uma cuidadora e tal, de sentar, ver um quebra-cabeça, ver um jogo de memória. Sim, isso que eu... Tal deram o nome para colorir Bob Goods, que seja tal, não fazendo apologia, mas é um traço, mas sim, desenvolver atividades Quebra-cabeça, manuais, né? Sim. só que tem que sentar com a criança e tem que desenvolver. Você Sim. tem que demandar do adulto, né? É, que agora o adulto não tem mais tempo, né? Isso É, aí. as crianças precisam de colo e não de aplicativos. É. Tem uma frase traduzida de um americano, se eu não me engano. E, na verdade, a gente precisa parar para pensar nesse sentido, né? O resto da pergunta era quais são os malefícios, né, que a tela pode trazer. Inúmeros, né? Na neurociência a gente vê atraso na fala, atraso no desenvolvimento. Inclusive depressão, né? Porque aí não tem o materno, né? Na feição, um atraso social, né? Então, Porque a mãe já dá o celular para ficar lá fazendo seus Exatamente. afazeres e... tem gente que usa a tela como chupeta, né? Na Sim. verdade, hoje em dia. Agora, eu não vejo mal nenhum. A criança tem uma certa idade, vê um desenho adequado, legal, e conversa sobre qual é o tema que está sendo feito. Já Exatamente. para ver o que ela está assistindo, né? Acho importante, né? E exemplo, novamente, né? Depois de um tempo, se você estiver assistindo uma coisa de qualidade, eu não vejo problema nenhum, mas tem que ter. Eu acho que teria que ter uma idade X para eles começarem a caminhar. O que eu te falo é você ser muito passivo, né? Você você tem que assistir um filme, seja desenho, não, tal, discutir sobre qual é o tema daquilo ali e tal. Uma coisa de qualidade é muito importante, né? Próxima pergunta. Qual que é a outra? Oi, meu nome é Gabriela. Eu gostaria de saber por que após o parto, né, o bebê fica vomitando, tendo, tipo, meio que se engasgando. Vamos lá, quem quer responder? Então, eu acho que a gente tem coisas que são feitas no protocolo de reanimação neonatal, a aspiração é uma delas que caiu um pouco da obrigatoriedade, porque se você colocar o dedo na garganta, você vai ter reflexo de vômito, que a gente chama de reflexo vagal. Isso no bebê vai causar baixa frequência cardíaca, que vai dar problema. Então foi tirado a aspiração de rotina para que não tenha isso daí. E às vezes você tem mais líquido, o bebê está no meio líquido antes de nascer, né? E depois que ele nasce, às vezes pode ter um pouco desse refluxo que a gente vê essa relativa náusea, assim, né? Tem um pouquinho desse líquido que volta, líquido amniótico. Nos primeiros dias, uma relativa incoordenação de sugar, vem leite, respirar, engolir, e pode voltar um pouco, né? Sim. E tem uns que engolem mais, outros engolem menos, por isso que uns engasgam mais que outros, né? E é importante frisar que é normal, né? É Isso. comum do bebê fazer esse tipo de situação, As principalmente as primeiras 24, 48 horas. Por isso que a gente observa ali dentro da maternidade, né, nesse Por isso período. que tem que ficar com Exatamente. As 48 horas, isso que a Sandra falou é verdade, né? Então, as 48 não é só para fazer o teste do pezinho, que é 2 dias comendo, né? Que seriam os erros inatos em metabolismo para ver no teste do pezinho, principalmente. Mas é que nesses 2 dias as cardiopatias aparecem, você vê, ausculta, supra, se tá tudo certo, as intercorrências iniciais acontecem. as icterícias, né? Alguma malformação intestinal que possa não estar, que realmente daí você tem uma estase, seja em qualquer parte de gastrointestinal. Que Se está evacuando ou não, né? Então, a evacuação tem que evacuar nos 2 primeiros dias. É para você ver acontecer em ambiente hospitalar. Deu algum piripaque, a gente consegue Resolver. resolver esse Basta. período, né? Adaptação. Exatamente. Enfim. Próxima pergunta. Oi, meu nome é Nataliane e eu gostaria de saber se cada bebê mama num peito ou se pode trocar. Depende.
Quer ver com esse? Essa eu acho que é mãe de gêmeos, né? Acho que por isso. Mãe de Mãe de gêmeos. gêmeo, por isso que ela acho tá que é por isso a perguntando, né? Se for o peito da amiga, não pode, tá, gente? É. Só pra deixar claro, tá? Amamentação cruzada, a gente não Na verdade, recomenda. ela quer que responda sobre os Sobre gêmeos, os né? gêmeos. Porque um que tem os dois peitos não ser da criança, né? Acho que isso é aplicável para. Deixa eu tentar responder com começo, meio e fim, assim, né? A criança nasce com um estômago de 15, 20 ml, ele tem uma proporção e tal. Sendo gêmeos ou não sendo gêmeos, mas a criança talvez ela não consiga mamar nem uma mama inteira. A partir da hora que ela começar a mamar inteira a mama, viu que diminuiu o volume da mama, tá querendo mais, você pode colocar outra. Normalmente o bebê não consegue mamar 2 mamas inteiras, daí começa a alternância. E você sempre vai começar, você deu uma e depois a outra, você começa pela última que foi dada para depois ir para a primeira, porque você tem o leite anterior, o leite que é produzido, ele fica parado na parte fora da glândula, digamos assim, né? Que é o que o bebê começa a mamar, que tem mais água e mais imunoglobulina, o que vai mais hidratar a criança e tal. E o leite posterior, que é a parte glandular, que começa, quando o bebê começa a sugar, tem a ocitocina, tem todo que ajuda a contrair a parte glandular da mama, né? E isso daí vai ter a parte posterior, que é o leite mais gordo, rico em gordura e tal, que vai nutrir, digamos assim, né? Que é o que vai engordar a criança. Então, é importante que tenha essa alternância, porque quando ele vai para outra mama, normalmente ele mama um pouquinho mais do leite anterior e tem que pegar o leite posterior e tal. Mas eu diria que é bom senso, que tá difícil de achar também, medir bom senso hoje em dia, né? Que é você, o bebê quer mais, você dá, e daí começa alternando de peso. Agora, com relação a gêmeos, põe em cada mama. O que normalmente elas fazem é delegar um para cada um. Tipo, o direito vai ficar pro fulano e o esquerdo pro ciclano. Acho que é isso que ela quer perguntar, se pode trocar. Claro, poder trocar pode. Se tiver um bebê com uma diferença de tamanho, um mama bem melhor do que o outro, talvez tenha que alternar, porque vai, né, é glândula, a glândula estimulada vai produzir mais quando tiver mais. Então, você talvez tenha que alternar os bebês, se precisar complementar por algum motivo, não fique dando só fórmula para um bebê que mas é mais assomiado. Tenta colocar no peito de uma forma igual, assim. Mas eu diria que é bom senso a resposta dessa pergunta. Assim. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Entra a puericultura. Uhum. Por quê? Você tem que conhecer a criança, tem que saber. Vários pediatras, vários profissionais têm seu conjunto de condutas, né? Você tem um quadradinho de coisas que você pode fazer. Eu estou mais acostumado de um jeito, a Sandra está acostumada de outro. Eu acho ótimo quando um viaja, outro viaja, vem com algumas orientações que precisou consultar com a gente, você fala, puxa, que legal, não estou acostumado assim. Essa juntando com a outra pergunta, né? A importância de você fazer a puericultura com o mesmo profissional, uma mesma equipe, no sentido, é você conseguir fazer uma linha do tempo que você conhece o bebê. A gente trabalha muito com o WhatsApp hoje em dia, né? Sim. Eu trabalho muito tempo, o pessoal chama de telemedicina agora, já faz tempo que faço isso, eu não vou chamar de telemedicina, mas não, WhatsApp. Né? Mas você tirar... E a gente não ganha para isso, né? Você não consegue fazer essa interação se você não conhecer a criança, então é importante, né? Importante. Você até porque tem crianças e pais, quando você manda uma mensagem, você já conhece a criança, você sabe até o que dá. Se é uma criança, primeira vez, você não vai saber, porque você não sabe se a criança tem asma ou não. Vamos dizer, uma tosse. Uma tosse é uma relativa, né? Então, é importantíssimo o que você falou. Tem que conhecer a criança. Quando mandarem mensagem, meu filho tem tal idade, com tal peso, facilita? Bastante. Porque a gente não fica tendo que perguntar quanto que pesa, né? Então vamos lá, próxima. Oi, meu nome é Kemi. Eu tive um parto cesariano. A minha filha nasceu ontem e eu queria saber se é normal ela não ter defecado ainda. Completamente normal. Novamente a importância, né? A gente tem até 48 horas para o bebê estar evacuando, por isso a importância de permanecer ele no hospital, na enfermaria ou no alojamento conjunto, né? Para que a gente identifique aí se o bebê fez as evacuações ou não, se o ânus é perfurado, se está tudo certinho ali embaixo. Então, fique tranquila que ele vai fazer cocô, pode ficar sossegada. É o conjunto da obra, né? Se você tem uma criança, falando sobre patologia, né? Se você tem uma criança que nesses 2 dias está estufando a barriga, poxa, tem alguma... E vomitando, não está indo para frente, né? Sinal assim, a logística da coisa, né? Uma distensão, tá vomitando, ok, tem algum problema, assim.
tem uma barriga normal, tudo mais, vai evacuar. Tá mamando bem. Tá mamando bem, tá tudo certo, né? E isso é bom que sirva de alerta até para os pais, né, que seriam pais de primeira viagem, que sempre observam, porque às vezes nem reparam isso, se está evacuando ou não para eles, o que eu observo muito, né, lá quando a gente faz as visitas, né, na maternidade, que eles não se atentam muito para isso, né? Então, isso é um sinal de alerta que isso tem que ser observado. Tem que sair na maternidade evacuando e com diurese, fazendo xixi. A próxima. Oi, meu nome é Cauane e a pergunta é: por que os nenéns logo quando nascem se chama mecônio, as fezes, né? E o porquê que elas saem pretas assim? Estávamos pesquisando agora há pouco sobre o porquê do nome mecônio. É um nome grego, enfim. O mecônio, ele faz, o que dá cor das fezes amarronadas é a bilirrubina, né? Então, ninguém sabe para que serve o baço. O baço é o grande filtro. As nossas hemácias, que é o glóbulo vermelho, tem 120 dias de duração, mas mesmo assim, demorou para passar no fígado, tira a circulação, manda para o fígado, o corpo absorve a parte de ferro e elimina sangue velho, digamos assim, na forma de bilirrubina. Bebê, até ele nascer, ele não evacua. Não deveria evacuar, né? Não, a princípio, né? Só quando é de sofrimento, aí vai. Ele está em meio líquido, uma boa parte da hidratação do bebê, ele engolir o líquido amniótico, os rins dele funcionam, produz urina e produz o líquido amniótico também, uma parte é bolsa, uma parte é líquido, urina do bebê mesmo. E o intestino vai acumulando e daí faz a primeira evacuação, que é resto de líquido amniótico, descamação do intestino, bilirrubina e tal. E é um piche mesmo, porque ele é muito, muito rico em bilirrubina, né? O importante é saber que não tem nada de derivado laticínio aí, né? Não tem leite. É só mesmo o que é produzido durante a gestação. E tem muito a ver a eliminar logo esse mecônio e mamar bem, né? Quanto mais rápido ele tiver o fluxo intestinal, mamar e eliminar, e o cocôzinho começar a ficar, às vezes começarem a ficar mais amarelinhas, né? O amarelo ovo que fala, né? Menos ictérico ele vai ficar, porque uma parte da bilirrubina fica absorvendo, fazendo o ciclo dela. O ciclo, então, quanto mais eliminar mecônio nesse começo, assim, aquela primeira semana, não chega nem uma semana, né? Não, menos. Já depende da quantidade que mamou, né? Isso tudo vai ser dependente. E um grande problema é quando você tem, vou dar um exemplo relativamente bobo, quando você tem uma crise convulsiva, que o cérebro perde o comando, né? E evacua nas calças e faz xixi. Relaxa o esfíncter, né? Isso acontece no bebê. Então, quando o bebê evacua dentro do útero ainda, isso é um grande sinal de sofrimento fetal. Tanto que quando rompe bolsa e tem o líquido amniótico meconial, é um sinal de que tem lá uma porcentagem de 10 a 20% dos bebês a termo, normalmente quando chega perto de 40 semanas, pode ser sem sofrimento, mas ele é um sinal grande de sofrimento e a gente é uma das emergências, assim, de, poxa, vamos resolver logo o parto, indicação do cesárea, mas ou fazer nascer, porque né, só tem que evacuar depois de nascer. Sim. Oi, meu nome é Amanda, sou enfermeira da 300 e minha pergunta é: o que eu devo observar no exame físico do bebê que pode mudar a conduta no atendimento? Quantas horas a gente tem de discussão, né? Essa pergunta... Mas vamos... Eu acho que na maternidade em si, são coisas que a gente já conversou aqui, né? Então, se o bebê tá mamando, se o bebê tá evacuando... se a barriga está distendida, se a respiração do bebê está da forma correta. Lembrando que a respiração é um pouquinho mais rápida que a nossa, né? Então, só se realmente assim... E a cor do bebê, né? Cor do bebê, né? Se tem cianose, se está amarelo, se está pálido. Então, seriam se tá mais esses hipoativo, sinais, se né? está mamando, se só está dormindo, né? Que uma das causas maiores que a gente vê também é a hipoglicemia, né? Sim. Que aí, se a gente não atentar para que eles estão ficando... Porque tem muitas mães, é importante falar, que elas pensam que o bebê está dormindo porque ele está bem, está saciado, não precisa dar mamar, e isso, dependendo até da idade gestacional, vai piorando, né? E aí pode fazer a hipoglicemia. Um outro sinal é a irritabilidade também, né? Então, o bebê que está muito irritado, que não acalma por nada, ele nas primeiras 24, 48 horas, né? Falando em maternidade, né? Então, o bebê muito irritado, às vezes que faz até um pico de temperatura. Então, são coisas para avaliar nesse primeiro momento aí. Isso. Agora, vamos falar um pouco sobre os bebês maiores agora, as crianças maiores, né? Até porque, né, a gente quer
depois, né, fazer uma propaganda sobre o nosso PA, que é o mais novo filho da Santa Casa, né, o PA pediátrico. Então, vamos começar. Eu acho que uma das perguntas que mais as mães perguntam, assim, é assim, quando devo levar meu filho ao PA que ele está com febre? O que vocês responderiam para ela? Primeiro que a febre é nossa amiga, não é nossa inimiga, né? Então, a febre é um mecanismo de defesa. Ela assusta um pouco os pais, principalmente a mãe de primeira viagem, né? Mas a febre é um mecanismo de defesa do corpo. Então, o corpo vai elevar a temperatura para tentar eliminar ali os vírus, as bactérias, os germes que podem estar causando uma infecção. Não, e é um sinal de alerta. Tem alguma coisa de errado, né? Serve para nos ajudar, né? Exatamente. Quando a gente consideraria a febre, né? Para ser bem acadêmico, hoje em dia eles consideram acima de 37,2. Mas, ainda na prática, a gente considera acima de 37,7. Né? Que caiu agora para 37,2, 37. Academicamente falando. Mas na prática clínica, assim, 37,7, 37,8, a gente vai considerar um quadro de febre, né? Eu diria que eles aceitaram o que a gente chama de febrícula, né? Exatamente. Subfebril, né? Subfebril, exatamente. Eu diria que a criança está irritada, ela está desconfortável, né? Ela faz medicação ou não faz, né? Depende. Então, isso que eu quero falar para vocês. Quando que vocês orientam dar ou não dar medicamento, um antitérmico? Normalmente, uma temperatura ali acima de 37,7, 37,8, se a criança tem sinais de irritação, né? Tá desconfortável, né? Você vê que ela não tá legal. Tá amuado, né? Como a gente fala. Tá amuado. Eu acho assim, se for um verãozão e a criança tiver com 37,7, né? Primeiro dá um banho, tira a roupa, né? 38 é aceitável. Sim. Dependendo do quadro geral. Assim. Até pros bebês, né? Porque muito recém-nascido, né? As mães... enchem de roupa. Né? E aí... Mais as vozes, até mais as vozes do que... 38... E assim, se essa febre é persistente ou não. Então, você faz a medicação, a medicação tem lá ou 6 horas, dependendo do tipo de medicação, 8 horas, tá respeitando esse tempo de medicação, tá tudo certo, até passa um pouco mais. Os vírus têm ciclo normalmente à noite, né? Sim. Você brinca que vai no consultório, tá tudo bem, 6 da tarde, começa aquela coisa. Então, isso é ruim, né? Mas, assim, não tá sendo uma febre persistente, da medicação resolve, não tem sinal de alarme, né? Que daí a gente entra na segunda parte, que seria... Quando levar, né? Quando levar bebê... Até 72 horas, e eventualmente pode ser um quadro viral, né? E o que acontece? Mas para criança maior, né? Eu acho que um bebê abaixo de 1 ano, a gente já tem que ligar... Vai ter cuidado, né? A gente tem que separar nas faixas, né? Até 30 dias ali, se faz febre, a gente tem que avaliar, né? Não tem jeito. Acaba tendo que parar e ver o que é, né? Sim. Mas a criança maior, né? Então seriam principalmente aqueles sinais, uma febre persistente, né? Mais 72 horas de febre que não baixa, a criança que está abatida, a criança que baixou a febre com a medicação, mas ela continua prostrada, continua abatida, não quer se alimentar. Então você tem que sempre olhar o paciente como um todo, né? Não só o valor da temperatura, né? Uma dor muito grande, é uma dor de cabeça que não passa, assim, realmente limitante. A criança sempre brinca, acorda bem, então, né? Uma prostração importante, assim, né? São sinais importantes. Ou uma febre alta, 39,5, e não baixa, não resolve. Respiração, né? Mais acelerada. Tem que saber, aí entra novamente, não mais a agricultura, mas acompanha, né? É um asmático, tem que saber qual é o paciente que você está lidando, né? Qual que é o padrão ventilatório dele, se ele saiu do padrão, já fez o que normalmente está orientado a fazer de medicações e tudo mais assim, mas os sinais de alarme, assim, saiu do normal, e respeitar a mãe, né? A gente vê, a mãe, pra gente que tá acostumado, nem é tanto, mas a mãe fala, olha, nunca teve assim. Eu sempre falo, às vezes, assim pra mãe no consultório, né? Você tá com ele quase 24 horas por dia, e eu vejo um recorte, né, da criança. Então se você tá dizendo que tem alguma coisa errada, vamos investigar. Um pouco, né, sobre. E vocês acham que existe ou não existe febre do dente? Existe. Eu diria que entra nessa febrícula. É um processo inflamatório de saída do dente. Exatamente, é isso que eu falo. Existir para mim... Mas é aquele 37... eu falo no máximo 37, 37,8, 38, no máximo. Agora chega assim, tá com 38,5, acho que é do dente, não é? Só falei isso. Porque como é um processo, um gastrointestinal, muda tudo ali, você pode ter um processo inflamatório, né? Eu tenho uma dentista em casa, assim, né? O que a gente conversa muito sobre isso, assim, né? Minha esposa é odontopediatra,
pediatra, então a gente Vamos conversa. ouvir a opinião de uma O odontopediatra. que a gente conversa, né? Que é muito comum a criança ficar colocando muita mão na boca ou objetos para tentar coçar ou aliviar Sim. aquela dor. E aí, nesse processo, ela acaba levando os vírus para dentro, Sim. né? Então, leva um vírus, leva uma bactéria, aí pode ter uma diarreia, pode ter um quadro febril, Sim. não que seja necessariamente do dente, mas de algum vírus que você acabou botando para dentro ali, né? Emendando, Diarreia, né? Vamos emendar, Exatamente. então, numa outra doença, a partir do que você falou, que é a doença mão-pé-boca, né? Sobre a transmissão e como a gente pode evitar, para falar um pouco para os pais sobre isso, né? A maior parte das doenças que você tem a transmissão, né, é fecal-oral. Então, a criança, um encosta no outro e quanto menor a criança cresce, né? Um baba num objeto, outro vai lá, baba em cima e pega, e isso daí vai transmitir pra caramba, né? Então, esse é um problema que a gente tem da escola em geral, né? Sim. A escola é um grande transmissor, né? Então, se você... Ciclicamente, a gente teve lá a gripe aviária, depois teve Covid, depois teve um monte de coisa assim, o pessoal cria medo das doenças, daí todo mundo lava a mão, faz tudo bonitinho, daí esquece. Esquece, Aí começa a exatamente. ter. Quando a gente tem esses ciclos de qualquer das doenças importantes, né? Tem caso de meningite, o pessoal vai lá, lava a mão, faz lindo. Todas as doenças infecto-contagiosas caem. Né? E Porque daí tá o tendo pessoal vai criando uma coragem de profilaxia. volta, não lava a mão, não faz de direito assim. Então, ainda a melhor conduta é lavagem de mão, higiene adequada, a ladainha de sempre, né? Colocar em prática, eu sempre falo, né? A ladainha de não... E sempre afastar, né? Tem o caso, sempre ser afastado, no caso de creche, justamente né, para evitar o contágio. Pegando o viés da meningococcemia que você falou, vamos falar um pouco sobre vacinas. Vocês indicam outras vacinas fora do calendário normal do Ministério da Saúde? Esse é um problema, né? É. Eu não sei o setor público. Público, setor Nós temos vários calendários vacinais, né? Tem o da SBIM, tem da Sociedade Brasileira, tem o do SUS, né? O que é feito na rede pública, ele tem algumas coisas que hoje estão defasadas, né? Digamos assim. Principalmente a pneumococo, né? Que é o 10. O que tá pegando, Então, essa é o que tem pegado qualquer mais. estudo não só todas as discussões e aulas e tal, a pneumo 10 que é feita, ela não é nem computada como dose, mas... Não. Exatamente. Começa pelo menos na pneumo 13 em outros países, né? Sim. Não que ela não foi, a dádiva e o castigo que ela foi feita por 15 anos, né? Não foi? Acho que 2010, se não me engano, que teve até comemoração que era a pneumo 10, Foi, 10 coisa 10, assim, 10. né? Uhum. E ela cumpriu a função dela. Os 10 subtipos, Só que só que esses 10 não são mais os que estão em circulação. Aí vocês têm as outras que são concorrentes direto em mais de uma tal, não é a discussão de qual delas que é melhor, mas é qual o subtipo específico que está hoje circulando, né? E o que a gente tem notado, bom, em trabalhos que eu tenho lido, é acima do 15 agora, né? Exato. Que só a 20 pega. E você tem que fazer um estudo e passado muito tempo, 15 anos com a mesma vacina, porque aquele subtipo controlou. E daí agora circulam outros, né? Sim. Acho que tem que sentar e repensar, porque aquela história da profilaxia, né? Quando um tratamento parece caro, e daí entrando nessa parte, né? Seja particular ou público, enfim, a economia que você tem quando você faz profilaxia é muito grande. Um bebê, uma criança internada, seja UTI ou não, mas com oxigênio ou algum antibiótico aí e tal, 5 dias é caro. Né? Isso quando a pneumonia não piora, né? Dá outras... Isso falando em custo financeiro, fora, né, que não deve acontecer. Sim. Né, mas eu digo assim, às vezes acaba sendo custo financeiro, o cálculo que é feito nos processos de saúde pública e tal, nos programas de saúde pública, né? Toda vida que você economiza, se você quer economizar, promova a saúde, profilaxia. Né? Um tratamento é muito mais caro, né? E agora, uma outra dúvida que, né, bastante gente, as mães têm, é sobre a cólica, né? A cólica do bebê. O que vocês orientam? Fazer medicação, não fazer, que é normal, não é? Até quando? Cória, tô brincando, não. Então, na verdade, assim, primeiro a gente tem que entender se aquilo que o bebê tá tendo ali nos primeiros dias é realmente cólica ou não, né? Que a forma de comunicação do bebê é o choro, né? Então, a cólica do lactente, ela vai começar mais ao final do primeiro mês, né?
E aí, o que eu oriento sempre os pais ali naqueles primeiros dias? Ver se não é fome, se não tá muito coberto, se não tá com frio, né? Se não tem, às vezes, algum botãozinho, algum zíper, alguma coisa da roupa que tá incomodando. Então, muitas vezes, o pessoal acaba colocando no mesmo balaio o choro e a cólica, né? Quando, na verdade, são coisas diferentes. O que a gente pode fazer para ajudar nos casos que efetivamente está acontecendo a cólica, né? As medidas não medicamentosas até são melhores do que as medicamentosas, né? Então a gente tem ali, por exemplo, a massagem, dá conforto para o bebê, aquele banho no ofurô, banho no balde ali, que ajuda também a colocar o bebê numa posição mais de conforto. Então são coisas que a gente pode fazer que vão ajudando, né? A pessoa às vezes usa calor local, aí tem que cuidar bastante para não queimar o bebê, né? Então assim, E vocês por favor, ter cuidado com a temperatura. acreditam ou não que, dependendo da alimentação da mãe, causa cólica ou não causa, alguns alimentos? Qual é a experiência de vocês quanto a Eu isso? tenho opinião que, eu falo brincando para as mães no consultório, né? Nunca tomou sopa, vai ficar 40 dias tomando sopa, mas não vai dar certo. Entendeu? Vai Não ficando vai dar fraca. certo. A mãe aumenta em 30% o metabolismo dela, basal, para produzir leite. Vai dar ruim o negócio. Não vai dar certo. Eu sempre falo que não é hora de fazer excesso. Sim. Isso. Aí sempre tomou um cafezinho com leite, não é hora de tomar 3 baldes de café, não vai fazer bem pra ninguém, nem pra mãe, nem pro bebê, nem pra nada, né? Acho que bom senso se aplica muito aqui. Agora, se a mãe vier me falar, né, temos ali alimentos que classicamente são muito são alergênicos, né? O leite de vaca é um que pode fazer alergia, aí tem soja, ovo, camarão, amendoim, que são alergênicos já por si só, né? Assim, até tem alguns cuidados com a alimentação. Mas se a mãe vier falar, nossa, quando eu como tal coisa, aí vem. Porque a gente tem normalmente a orientação, a informação e tem a opinião. Então, normalmente, quando você passou por alguma coisa, quer que faça exatamente daquele jeito que aconteceu com você. Sim. E daí a amiga fala que não pode. Coitada da mãe. Você comeu a laranja, é muito ácido, você não pode comer. Ela não come laranja. Você comeu chocolate? Não, chocolate não pode. Chegou lá que a mãe tá tomando 2 copos d'água. Não, que a mãe tá tomando. Não coma, não, vinagre, limão. Né? O estômago é muito mais ácido do que qualquer coisa nesse sentido, né? Então, e o interessante é que assim, continua sendo cólica e ninguém fala, então pode voltar a comer que não era aquilo lá, né? Eu acho que bom senso, se tiver alguma coisa, poxa, e daí tem as alergias, que nem eu citei a alergia à proteína do leite de vaca, né? Se for alguma coisa, poxa, a criança evacuou com sangue, que é um dos sinais que você falou, né? Começa, né? Tá com diarreia, tá com uma distensão, aí você tem que analisar o que você vai fazer de tratamento. Mas quem vier com uma medicação cheia para você ter tal coisa que vai resolver para resfriado e para cólica do recém-nascido. É isso que eu falo. O laboratório que fizer um medicamento que trate e cure a cólica do recém-nascido vai ficar milionário, né? Não existe. Talvez, mas daí entra a magia do leite materno, que é o melhor pré-biótico, que cria todo um probiótico, uma microbiota adequada e tal. Né? Talvez, se tiver, você pode lançar mão de alguns probióticos aí entram. Né? É o que temos estudos hoje. É o que tem agora, né? Inclusive até durante a gestação, né? A mãe utilizar ali alguns probióticos no final. Eu achava que o bebê era totalmente estéreo, já não é bem assim, não é tão estéreo assim. Então, as bactérias boas, né? A gente tem muito mais neurotransmissor intestinal, trato digestivo, do que cérebro, por exemplo. Né? Então, lembre que você tem uma microbiota intestinal adequada, vai fazer menos mediador inflamatório, que faz menos contração intestinal e promove um pouco menos de cólica. Não é direto isso, se não é uma promessa que não pode ser usada. Tanto que cada leite para sua espécie, né? Mas os probióticos que a gente tem, eles pegaram bebês que mamaram no peito exclusivamente, que não tiveram cólica e foram analisar qual é o principal microbiota dele. Não é nada milagroso assim. Não. É o que você vê, o que deu certo. Vamos ver, estudar o que deu certo. Não é uma coisa muito fora, assim, né? Do que a gente vê no dia a dia, né? E acho que a gente chegou ao final. Só queria perguntar para vocês o que mais alegra vocês a trabalhar com as crianças. Poder ajudar, né? A pediatria tem é bom que as crianças pioram rápido e melhoram rápido. Né? Isso é tão gostoso, assim, a gente que lida com essa parte de UTI, assim, é muito rápido, assim, muito gostoso, né?
As crianças nos dão um retorno muito bom. Eu tive pacientes que os mais velhos falaram assim que não deixava a gente nem chegar perto de medo, se vai conquistando, assim, você ganha um abraço. Eu tenho um paciente, meu consultório tem todo o tema de Turma da Mônica, eu fiz um desenho pra você, tal. Nossa, aquilo é tão gostoso, uma coisa tão simples, tão Eu acho que é a sinceridade da criança, né? Isso aí, porque a criança são igual adultos. Exatamente, a criança não vai fingir pra você, não vai te enganar, ele não vai tentar te enganar que tá doente, enfim. Ela vai sempre, se ela gosta de você, ela gosta, se ela não gosta, e é legal quando você vai conquistando a confiança ali, né, desse paciente e vendo ele crescer, né? Então, quantos pacientes a gente atendeu na maternidade ainda e agora já estão mais velhos. Agora a gente já está atendendo. Muitos atendendo filhos. Atendendo já os filhos dos meus pacientes, né? Essa continuidade é muito legal, né? Exatamente. Então, e queria, né, deixar para vocês que agora a gente tem o PA 24 horas, né, de pediatria, que atendemos, né, convênios e particulares e internações também. E a UTI neonatal, que acho que é a mais antiga da cidade aqui, né? Foi a primeira, né? A mais tradicional da cidade. Que é a UTI, na verdade, não só disso, mas é que não é habitual, o risco habitual, né? Que são de alto risco. De alto risco. Né? Vamos finalizando, gente, agora com o nosso podcast, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês procurem nossas redes sociais ou deixem aqui nos comentários, né? E agradecer ao Dr. Carlos Magno e ao Dr. Danilo por disponibilizar o tempo deles para responder nossas perguntas. E se vocês quiserem falar algo ainda. Não, existe pergunta boba, existe pergunta que a gente não sabe, que você não sabe a resposta técnica, né? Então pergunte. O melhor jeito é perguntar para um profissional de saúde, né? Procurar informação e estamos disponíveis aí para a gente conseguir ao máximo esclarecer qualquer dúvida que tiver. Fique ligado aí nos próximos episódios dos podcasts da Santa Casa, né? Sim, principalmente da pediatria. Isso aí. Vamos ficando por aqui. Tchau. Tchau, tchau.